Quando se trata do teu casamento, Deus tem propósito. Quando se trata da tua família, Deus tem propósito. Oi, gente, tudo bem com vocês? Maravilha, olha só, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre vida conjugal. E vida conjugal só diz respeito aos dois, não entre os filhos. Quando a gente fala dos filhos, a gente está falando da vida familiar, mas vida conjugal é marido e mulher. Vocês dois têm a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Se você ainda não me conhece, meu nome é Eurides, é um prazer receber você aqui, seja bem-vindo. Eu vou convidar você a ficar aqui comigo nesse vídeo até o final. Se você gostar do conteúdo, aí você se inscreve e aperta o sininho das notificações. Dito isso, então vamos lá para aquilo que é o assunto de hoje, vida conjugal. Porque vida conjugal, hoje é difícil a gente arrumar esse negócio aí. Digo, viver do jeito que Deus quer. Eu quero contar essa história aqui que a Bíblia nos mostra uma família, um casal em especial. E a atitude que eles tiveram. Então, eu quero falar dentro dessa história aqui sobre as limitações do casal. Porque casamento, gente, é um negócio muito complexo. Eu gosto de falar essa palavra, complexo, sabe, dá um negócio, enfim, ó, ninguém é obrigado a casar, porque casar, gente, casar não é para qualquer um, não. Você solteiro que tá aqui, já vou logo te dizendo, casar não é para qualquer um, não. Então, as pessoas podem não casar também, e tá tudo bem. Mas, para aqueles que resolvem casar, Deus tem um plano, e o plano é esse. Os dois vão se unir, vão se tornar uma só carne, vão crescer e vão multiplicar. E aí eu quero falar então dessa família, né? Da família do Abrão. Aqui no começo dessa história aqui, ele ainda não é Abraão, ele é Abrão. Deus muda o nome de Abrão para Abraão e o de Sarai para Sara. Então, nós estamos mais acostumados a falar Abraão e Sara. Então, se eu falar aqui, você já sabe que é as mesmas pessoas, tá? Essa é a história do casal. Deus disse a Abraão que faria dele o pai de uma grande nação. Daria a ele muitos filhos, abençoaria ele. Deus faz essa promessa a Abraão. Abraão, então, casado com Sara, o que ele entende? Que a Sara vai dar filhos para ele. O que aconteceu então? Passou muito tempo e nada da Sara ficar grávida. Mas e a promessa? E a promessa? E agora? Um belo dia, a Sara chamou o Abraão e disse assim: Abraão, amor, eu acredito que ela chamou ele de amor. Mocinho, vem cá. O Abraão foi. Aí ela fala assim para Abraão: amor, eu não posso engravidar. Deus não permite que eu engravide. Vou fazer o seguinte: eu vou te dar a minha escrava. Tu se deita com ela vai engravidar, vai dar à luz, ela é a minha escrava, amor. E como ela é a minha escrava, esse filho vai ser nosso, e aí a promessa de Deus vai se cumprir. O Abraão, olhando para Sara, eu falo isso, gente, toda mulher tem um jeitinho, os maridos que estão aqui podem confirmar, toda mulher tem um jeitinho para convencer o marido, quando ela quer alguma coisa. Então eu acredito nisso, que a Sara, sabe, ela foi, falou, mansinho, chamou ele de amor, bonitão, sei lá como é que você chama o seu marido, mas é do jeito que você chama o seu marido, quando você quer alguma coisa dele, eu acredito que foi assim que a Sara fez também. Então vai vendo esse negócio aqui. O Abraão concordou. Olha para Abraão, gente, ele concordou em se deitar com a escrava dela. Ter relações com a escrava, para a escrava engravidar. Olha, gente, a priori tá tudo certo. A Sara, ela está, olha que mulher inteligente, ela fez um plano, apresentou o plano para o maridão disse ok, e o plano está sendo realizado, você está me entendendo? Está sendo realizado, olha que coisa. O que aconteceu, gente?
Não é que a Agar ficou grávida? Uau, ela ficou grávida. Ai, gente, ela ficou grávida. Imagina a cara da Sara. A Sara ficou super feliz. Acho que essa pessoa está vendo que mulher, eu sou abençoada por Deus, sim. Apesar de eu não ter filho, eu tenho uma escrava. E agora a minha escrava vai dar à luz ao filho, ao nosso filho. Olha que pataquada. Por que eu estou falando que é pataquada? Nós precisamos ir para o texto, para a história, para a promessa. Deus não falou nada disso para Abraão, muito menos para Sara. Isso foi coisa da cabeça deles. Aliás, da cabeça dela, que convenceu ele assinou embaixo e executou o plano dela. Então, olha só, Deus não tinha falado isso para Abraão, muito menos para Sara. Até aqui o plano está dando certo. Agora, Agar, a escrava, ela está grávida. Mas acontece que a Bíblia também diz que as atitudes que eles tiveram começou a trazer problema para dentro do casamento deles, gente. E aí, eu posso aqui arriscar dizer isso. Ó, problema no casamento, quem traz problema para o casamento é o próprio casal. Desculpa aí se eu não gostar. Mas veja que eles estavam bem, esperando, havia uma promessa. Deus ainda não havia realizado a promessa, mas Deus é Deus que realiza, ok? Eles arrumaram agora um problema, porque eles fizeram um plano e eles não pensaram que estavam lidando com um ser humano. Sabe o que aconteceu? Vou te contar se você não sabe. Agar, depois que ela engravidou, ela começa a desprezar a Sara. Tipo assim, ó, o narizinho dela empinou, foi, e agora a Agar tá se achando. Tipo assim, agora ela olha pra Sara com um ar superior. Por quê? Porque agora na barriga dela tá um filho, né? Ela tá carregando o filho do Abraão, gente. Quem foi que causou isso? Agora, Agar está desprezando a Sara. E aí, olha só, a Sara vai falar para Abraão o seguinte, deixa eu ler aqui, ó. Sarai disse a Abraão, por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços. E agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Aí ela fala assim, ó, que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Ó, olha isso, gente. Ela agora, então, chegou para o Abraão assim na lata, falou, a culpa é sua. Tá vendo o conflito? Chegou. Por que nós estamos falando desse fato? Por que isso está acontecendo? Porque a Sara deu uma ideia e o Abraão concordou. Foi alguém que trouxe esse problema para dentro de casa? O que eles tinham dentro de casa? Você pode estar pensando assim, mas eles já tinham um problema. A Sara, ela era estéril. Então, mas Abraão tinha uma promessa. Então deixa eu falar aqui com você, se apegue a Deus, tá? Vem a dificuldade, vem. Vem a escassez, vem. Vem os problemas, vem. Mas fique apegado a Deus. Quando se trata do teu casamento, Deus tem propósito. Quando se trata da tua família, Deus tem propósito. Então se apegue às promessas de Deus. Agora, olha aqui o que começa a acontecer dentro de casa. A Sara chama o Abraão. Agora eu acho que ela não chamou ele de amor. É porque é assim. Agora não. Agora, a Bíblia diz então que ela chega para o Abraão e ela diz assim, a culpa é sua. Olha como é que essa escrava está me tratando. Ela está me desprezando. O que será que você fez? Agora eu estava pensando nisso aqui. Veja que o Abraão, ele vai falar assim para Sara, ó. Verso 6, o Abraão respondeu, está bem, Agar é sua escrava, você manda nela. Faça com ela o que quiser. Olha, o Abraão jogou a batata quente agora na mão da Sara. Meu Deus! Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo isso? É por isso que eu amo falar de vida conjugal. Porque isso mexe muito comigo, sabe?
E eu aprendo muito, então aqui em casa tem umas coisas assim que eu evito de eu fazer, que eu sei que eu vou fazer besteira. Ai? Eu consigo olhar algumas coisas que o seu Lolo está fazendo, que eu sei que não vai dar certo. Sabe? Ele também, ele consegue discernir. A Bíblia, gente, o Deus que criou o casamento, ele nos dá a direção. O Abraão, gente, disse pra Sara, ela é sua escrava. Faça com ela o que você quiser. Tipo assim, resolva. Ah, ela tá te desprezando? Você que sabe. Olha, essa mulher que estava desprezando, estava com o filho dele na barriga. Olha que confusão, gente. Diga aí, fala aí pra mim se isso é confusão ou não. Olha que bagunça. Pataquada. E aí, eu fiquei assim pensando também, né? Olha, o Abraão, ele é o chefe da família. Tá aqui, ó. O Abraão tá aqui em cima. Chefe. Ele poderia ter ido lá e falar com Agar. Ah, mas Agar era a escrava da mulher dele. Não, mas ele é o marido da mulher. Ele é o chefe dessa família. E aí eu vou falar isso aqui. Tá? Dentro do casamento, os homens, o marido, ele é aquele que resolve os problemas familiares. Se tiver marido aqui, diga amém, glória a Deus. Tem coisa, mulheres que estão aqui, a gente tem que ficar pianinho, sabe? Ficar quietinha. Aí vai ver alguém aqui dizer, ai, mas não, mulher, não, gente. Não tome, mulher, você que está aqui, não tome a responsabilidade do seu marido para você. Aí tem umas que dizem assim, ah, mas e se o marido não faz? Não tome diante de Deus, você vai diante de Deus, é por isso que é importante. É importante você ter vida com Deus. Mas isso aqui é papo para um outro vídeo, tá? O que eu quero aqui falar, mostrar aqui para você, que essa questão de vida conjugal, a gente tem que estar debaixo da direção de Deus. Para que as bênçãos do Senhor, ela entre no casamento, entre na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Entende isso? Então, olha só. Ele falou para ela resolver. Ele poderia ter falado para Agar, ó, não é para você desprezar a Sara, né? Ele podia ter falado isso. Não, ele não falou. Aí, a Sara, sabe o que a Sara fez? Começou a maltratar ela também. A Bíblia diz isso, ó. Aí, Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Olha, gente. Que bagunça dentro de casa. Olha isso. Ela fugiu, por quê? Porque a sua dona agora estava maltratando. Já que o Abraão falou, faz como você quiser, você acha? A Sara não estava nem aí que ela estava grávida. Começa a maltratar, ela é escrava. Aí eu também fiquei pensando, o que será que levou a Agar a desprezar a Sara? Aí eu anotei aqui algumas coisas, né, que eu acho que pode ter acontecido. Primeiro, raiva. Eu acho que ela ficou com tanta raiva. Isso aí eu pensando, nada disso está escrito na Bíblia. Eu pensando aqui. Eu acho que um motivo, raiva. Outro, também eu acho que o Abraão começou a tratá-la melhor. Porque ela era uma escrava. Mas só que agora essa escrava, ela está carregando no seu ventre um filho de Abraão. Talvez, né, ela se sentiu mais acolhida. Porque, gente, o Abraão ia ser pai. Talvez o Abraão olhou para ela e pensou, ali está a promessa de Deus. Porque era a promessa de Deus. E aí esse engano. Porque o filho que estava no ventre de Agar era de Abraão. Sim, mas não era o filho da promessa. Não era. O filho da promessa era com Sara. Então eu acho, tá? É só eu achando que de repente, né, o Abraão começou, sabe, a tratá-la melhor. E aí você tá me entendendo, a dar um carinho, coisa assim, porque essa é a mulher que tá agora com o filho dele na barriga. E o filho, para um homem, é a bênção de Deus, gente, imagina. Ela então começou a desprezar, porque a Sara não tinha um filho no ventre dela. Quem tinha era Agar. Então pode ter sido, primeiro motivo, raiva, né? Vou descontar. Agora eu sou a escrava que tem um filho, agora você vai ver.
né, e desprezar ela. Pode ter sido isso, ter recebido carinho. Mas uma coisa que é certa, a Agar é aqui um ser humano. O que pode ter levado Agar a agir desse jeito? A sua humanidade. A Bíblia vai dizer que todos nasceram do pecado. Todos são pecadores, gente. E as nossas atitudes como pecadores que somos, gente... Por isso nós precisamos estar debaixo da direção de Deus, Você aí e eu aqui, nós precisamos estar debaixo da direção de Deus. O que pode aqui, aliás, o que pode não, o que sim aconteceu, a humanidade subiu para a cabeça, a mulher começou a se achar. Porque da mesma forma nós vemos também que a Sara agiu aqui na sua humanidade, deu troco para ela, para Agar, começou a maltratar. Esse maltratar, gente, imagina, a ponto dela fugir. A Bíblia vai dizer que ela foge, mas o anjo do Senhor a encontra no deserto e dá ordem para ela, volta. E quando o anjo encontra Agar, grávida, ela fugindo, aonde é que está Abraão? Eu fico pensando, tá? Eu leio a Bíblia e fico assim pensando. Mas eu penso para me ajudar, tá? Para mim obedecer a Deus quando isso está acontecendo comigo. Mas assim, cadê o Abraão? A Agar fugiu. O anjo do Senhor foi até ela, encontra ela no deserto e, tipo assim, joga na cara dela. Agar, escrava, fala isso para ela. Chama ela de escrava e diz assim para ela, volta e vai... Tipo aqui, ó, deixa eu ler aqui. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur. Perguntou, Agar, escrava de Sarai, olha, já assim na lata, sabe? Na lata dela, tipo assim, já pá. É tipo assim, ô escrava. Já mandou a real para ela, já botou ela no lugar dela, gente. É estranho você ouvir eu falar assim, mas foi isso que aconteceu. Ó, Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Aí ela já se ligou quem é ela. O anjo chama ela de escrava e ela diz, estou fugindo da minha dona. De verdade, eu sou escrava. Aí é isso, o anjo de Deus começa a entrar aqui, ó, e as coisas começam a ficar no lugar. Quando Deus entra no teu casamento, as coisas começam a se colocar no lugar. Então faz o seguinte, no teu casamento, dá lugar para Deus entrar, para Jesus entrar no teu casamento. Amém? Porque quando Deus entra na vida conjugal, as coisas começam a se acertar. Não importa como você chegou até aqui. Hoje que você está assistindo esse vídeo, não importa como está o teu casamento. Mas uma coisa eu quero deixar aqui, ó. Algumas coisas, né? As minhas considerações aqui. Plano de Deus, promessa de Deus. Espera, porque Ele vai cumprir. Seu casamento não vai bem, casamento é projeto de Deus. Confia no Senhor. Deus, Ele planejou, projetou e Ele tem tudo que você precisa para que o seu casamento dê certo, para que o meu casamento dê certo. A gente precisa confiar nele. A promessa sobre a sua vida, Deus prometeu, sabe a frase lá do dia do casamento? Até que a morte separe, que esse é o projeto de Deus, sim. Vamos viver juntos até que a morte separe. Ok. Felizes para sempre. Até que a morte separe. Queira isso. Você entrou nessa questão aí, casamento, você se casou, queira ser feliz. Eu disse, mas não dá, meu casamento já era. Não dá mais. Dá sim. Olha o que estava acontecendo aqui nesse casamento. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor foi até ela e colocou Agar no lugar dela. A Bíblia vai dizer, não é que ela voltou? Ela voltou. Mas eu não vou falar. Se você quiser saber mais dessa história aqui, aí você deixa aqui. Ou depois, porque é a história que eu gosto, sabe?
de falar deste assunto, de repente depois eu gravo aqui a continuação. Mas eu vou encerrar aqui, vou parar por aqui. Porque o que eu quero nesse vídeo mostrar para você é que há promessas sobre a vida conjugal. A bênção de Deus sobre a vida conjugal. Casamento é projeto de Deus, é sim. Mas existem regras, e as regras do casamento, dos projetos de Deus, não podem ser quebradas, não pode. Deus não vai assinar embaixo as besteiras que nós fazemos no nosso casamento, não vai, gente. Quando a Sara, ela vem com uma proposta para Abraão, e Abraão aceita a proposta, os dois assumiram o risco. E não deu certo. A Sara não contava com a humanidade de Agar. Ela se aproveitou. Nós, como humanos, seres humanos que somos, nós nos aproveitamos de situação, gente. É por isso que nós precisamos estar debaixo da orientação de Deus. O texto vai dizer o seguinte, que sim, ela volta e agora ela vai ficar lá, dentro lá da casa de Abraão, até Ismael nascer. Ok? Por que eu vou parar por aqui? Porque nesse vídeo aqui, o que eu quero falar com você é que dificuldade, ela surge, às vezes pode demorar dos planos de Deus, das promessas de Deus cumprir. Talvez é o sonho da casa própria, é o sonho da viagem, Deus prometeu, sim, é a gravidez. Estamos falando aqui de maternidade, paternidade, estamos falando assim de construir, né, de comprar o carro da família. Deus prometeu, está dentro do projeto de Deus, o conforto da família, né? A educação dos filhos para aqueles que já têm. Tudo isso é projeto de Deus, a Bíblia diz isso, o casamento é isso. O pai é responsável pela família, tem a mãe como ajudadora, tem a esposa como ajudadora, essa esposa anda do lado dele, não é debaixo não, dos pés dele não é capacho dele não. Eu não sei, gente, mas o que eu posso dizer aqui, isso é certo. Saíram debaixo dos planos de Deus, da vontade de Deus, do projeto de Deus, deu ruim. Deus tem um projeto para o teu casamento. Confia, ainda não aconteceu? Vai acontecer, confia, confia. E quando nós andamos e obedecemos no tempo de Deus, as promessas, elas são cumpridas. Gente, um forte abraço, eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau.